Bom, gente, boa noite. Sou o professor Michel e vou iniciar aqui a nossa aula sobre história. O conteúdo que a gente vai abordar aqui dentro da questão da disciplina vai ser sobre a Revolução Industrial. Acho que o professor deve ter falado com vocês, já deve ter visto em algum momento sobre a Revolução Industrial. Mas o que é isso aqui? O que vocês acham que seja uma revolução na indústria? Quem está? Alguém trabalha no distrito? Não, ninguém? Ninguém trabalhou com maquinário? Nada? Que tipo de trabalho vocês têm? Trabalho no momento? Você trabalhou? O que você trabalhava? Trabalho semijoia. Semijoias? Mas para fazer semijoia, como é que é? Quem precisa? No processo, né? Usa maquinário, não usa? Não usa ferramenta? Então, a Revolução Industrial em si, ela é justamente a modificação de uma forma de produzir alguma coisa. Então, o homem passou a utilizar ferramentas que ajudassem ele a produzir algo mais rápido e melhor. E aí a gente tem, por exemplo, uma mudança na forma de produção. Aí tem o artesanato. Ouviu falar em artesanato? O que é o artesanato? É aquilo que a gente faz manualmente. Pegar um tronco de árvore e transformar numa cadeira. Isso é um trabalho artesanal. Aí depois do artesanato tinha a manufatura. O que é manufatura? É o mesmo trabalho manual, mas só que eu dividia a minha atividade. Em vez de eu fazer sozinho, não, eu dividia o serviço entre outras pessoas. Então isso aqui é manufatura. A maquinofatura é a ferramenta que eu utilizei para produzir a mesma cadeira. Já não utilizo mais ferramenta como um teçado, uma faca, eu já uso uma máquina movida a algum tipo de energia que vai facilitar lá na hora do corte, na hora de fazer, né, os detalhes, para lixar, para pintar. Isso tudo eu uso máquinas, não é verdade? Aqui na nossa sala, por exemplo, tem alguma coisa aqui que seria manual, tenha sido feito manual, estruturalmente falando? Quadro, cadeira, lâmpada, o ar, o que vocês acham aí? Não, né? Olhando assim rapidamente, não há nada aqui que a gente possa dizer que foi feito manualmente. Tudo aqui tem origem em alguma indústria. Tem a indústria que extrai lá o calcário, que faz o cimento, a indústria da tinta, tem petróleo aqui nessa tinta, para quem não sabe. As máquinas cortaram a madeira, formaram as tábuas, lixaram, pintaram. Esse quadro aqui é uma película, atrás dele é madeira também. Aqui nós temos a lâmpada, o plástico, ou seja, a estrutura aqui do prédio é ferro, minério de ferro. Então tudo isso aqui tem origem na indústria. Se não fosse a Revolução Industrial, muita coisa seria muito lenta. Imaginem vocês o Pedro Álvares Cabral com uma serra elétrica. O que seria da Amazônia hoje? O que seria da Mata Atlântica? Não teria mais. Porque na época não existia serra elétrica, era só um machado. Então o processo de derrubada da árvore era muito lento. Imagina cortar uma árvore lá. Passa quase uma manhã toda cortando. Com a serra elétrica não, né? Rapidamente, em alguns segundos, você já corta uma árvore. Então isso aqui é a Revolução Industrial. Entenderam a mudança? Feito manualmente, individual, manualmente, coletivo e dentro de algum local. A indústria que a gente conhece, por exemplo, a indústria de carro, a indústria de eletroeletrônicos, ela foi criada a partir da origem da Revolução Industrial. Não existia fábrica nessa época. A fábrica era o quintal da pessoa que fazia o serviço. O ferreiro, o sapateiro, a que produzia roupa, era o quintal à frente da casa deles. Com a maquinofatura, as pessoas passaram a ir para um local e de lá nós começaram a produção de diversos bens, seja ele uma roupa ou um carro. Aqui, ó, a história das transformações de matérias-primas em produtos acabados pode ser dividida em 3 etapas, que são essas: ó, artesanato, manufatura e a maquinofatura. Aqui o artesanato, ó, é uma forma de produção típica da cidade medieval, isso aqui é na Europa, na época que tinha os reis, né? Medieval na época dos reinados. O artesanato, todas as atividades necessárias da produção eram feitas pela mesma pessoa. Artesanato tem até hoje.
Tanto que a gente vai, quando viaja por aí, tem feiras de artesanato. Então chama muita atenção por causa do trabalho, do acabamento. Mas que não pode ser feito em larga escala, porque a pessoa faz aquilo ali sozinha. O sapateiro, por exemplo, ó, é um exemplo de um artesão, né? Assim como, por exemplo, na hora de criar os modelos, o couro, recortar, colocar a fivela, o cadastro e tal, isso aí é um trabalho manual. Como você vê, o artesão tinha conhecimento do conjunto do processo produtivo e era o dono dos meios de produção. Ele era o dono da oficina, ele era o dono das ferramentas e de todos os utensílios que ele precisava ali. Então, nessa época, não existia o empresário. Não tem o dono da empresa? Tem o dono lá, por exemplo, da Coca-Cola, o dono da Volkswagen, tem vários donos. Mas nessa época não existia os donos. Na verdade, a pessoa que fazia o produto, ele era o dono do objeto, o dono da fábrica e o dono das ferramentas. Não é assim? Vai trabalhar hoje, por exemplo, numa empresa. Vai trabalhar para a pessoa, tu não vai ser o dono da empresa. Isso aí já mudou também. Não sei se o professor já falou dessa relação. Burguesia e proletariado, ele falou? Então, quem é o burguês aí? É o dono. Quem é o proletariado? É o trabalhador, é o salariado. Então, é quem trabalha, o dono da fábrica. E é isso aí que vai ser criado nesse período aqui. A manufatura, que é o processo seguinte, ele foi uma forma de produção que predominou no Ocidente, lá na Europa, nos séculos XV até o XVIII. Então, a significativa ampliação do consumo que se verificou no século XV, isso relacionado às grandes navegações, que quando chegaram aqui os portugueses, é dessa época aqui, ó. Esse aumento do consumo provocou no comerciante um inusitado interesse pela produção. O que ele quis produzir? Mais produtos para poder vender. Como aumentou a demanda, ele teve que produzir mais. Não é verdade? Vou dar um exemplo aqui. As máscaras, né? Estou aqui que estou longe de você. Mas a máscara, não tem uma demanda por máscara? Sim? Por que tem demanda? Porque as pessoas precisam. Né? Quando cria uma necessidade de um produto, alguma empresa vai produzir máscara. Celular. Todo mundo tem celular aqui? Tá. Não tem uma necessidade para o celular? Sim ou não? Sim. Se ninguém tivesse necessidade pelo celular, teria por que produzir tanto celular? Não. Então, se cria uma necessidade de um produto, cria-se uma empresa que vai fabricar aquela necessidade. Vai lá no shopping, vai ver quantos modelos não tem de celulares. Não vários, porque existe consumo, existe gente que vai comprar aquele lá de 10 mil, a bemol, né? Quem aí já comprou aquele 10 mil? Tem aquele lá de 8 mil, tem o de 5 mil, vai baixando. Acho que o mais baratinho hoje, nem sei, acho que 500 reais. Nem sei se tem celular de 500 reais. Uma média, né? Então, a gente tem preços variados de um mesmo produto. E isso aqui é uma necessidade criada. Até agora tranquilo? Dúvidas? Não? E aí nós vamos para o período da maquinofatura, que é o que a gente chama aí de Revolução Industrial. O que eu expliquei para vocês é o pré-industrial, o período pré-industrial. E aqui, ó, a gente tem o início da inserção de máquinas. Então, a partir da década... Deixa eu pegar o pessoal aqui. Lá por volta de 1760, mais ou menos, até 1770, nós temos o início. É o início, então, do período em que o homem passa a utilizar máquinas na produção. Então, a Revolução Industrial teve início de maneira pioneira lá na Inglaterra. Então, os ingleses foram os caras que deram um pontapé inicial lá no século XVIII, aqui ó, século XVIII, e causou grandes transformações nas relações de trabalho e no sistema de produção. As coisas passaram a ser feitas por uso de quê? Máquinas. Então, é a chamada maquinofatura. Então, essa é a mudança que a gente vai ver. Como é produzido, o período onde se originou. Então, nós temos a revolução na forma de criar as coisas.
Compreenderam o que é a revolução? Então, mas a Inglaterra, então, eu já sei por que a Inglaterra foi o local? Por que não foi o Brasil? Né? Por que foi Manaus? Então, a Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico. Isso a gente fala assim, ó. A invenção, por exemplo, do rádio é uma invenção tecnológica? É. A televisão é uma invenção tecnológica? Então, cada período aqui a gente vai ter a tecnologia da sua época. Mas lá naquela época lá, o homem andava de charrete. Mas na época era o que existia de tecnologia. Quando fala tecnologia é algo daquele momento. E aí o que acontece? Teve início na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo, que tem a ver justamente com a produção em massa. Então, essa foi a primeira revolução, uma figura para ilustrar. Isso aí são as regiões agrícolas lá da Inglaterra. E pouco a pouco, a Inglaterra deixou de ser um país rural. E várias fábricas passaram a se localizar no campo, e o campo perdeu espaço. As pessoas passaram a ir para onde? Para as indústrias. Cidades cresceram ao redor de indústrias. A indústria se instalava e aí as casas sendo construídas próximas à fábrica. Então a fábrica passou a ser o ponto de atração de pessoas. E aí a gente tem, por exemplo, uma mudança na forma como as pessoas iriam morar em decorrência do trabalho lá na empresa. Até agora alguma dúvida? Tranquilo mesmo? O senhor está com alguma dúvida? Sei que está todo mundo cansado. Estou vindo lá também, estou vindo também. Hoje foi puxado, mas compreendeu? O senhor também? Esquenta esse material para colocar lá na sala para você usar. Colocar em PDF. Mas por que a gente pega o quê? É lá na secretaria. Professora Carolina. Não, ela é vendida. No seu valor. Só no seu valor. Então vamos entender por que a Inglaterra foi o país em que a Revolução Industrial teve de fato início. Vamos lá, o que eles tinham de tão especial, né? Nós temos aí várias razões. Primeiro, tinha grande reserva de capitais. O que é capital? Dinheiro. Eles tinham dinheiro acumulado. Isso tem a ver com a exploração das colônias. O Brasil era colônia da Inglaterra, era colônia de Portugal, entendeu? Então, tudo que foi explorado nas Américas, aqui, foi para os cofres da Inglaterra. A Rainha Elizabeth tem muito ouro daqui, a família dela tem muito ouro. Pegaram nosso ouro e dar exemplo. Então, o dinheiro estava lá guardado. Lá na América, aqui na América, desculpa, na Índia, onde eles foram lá e ocuparam o país até a metade do século passado, possuía um Estado afinado com interesses do capitalismo inglês, por criar legislação favorável a empreendimentos burgueses. Já existia o pensamento do dono, né? Isso aqui é o dono, é o empresário, só mudou o nome, é o burguês. E aí eles começaram então esse pensamento de ter as coisas, de construir, de explorar economicamente. Cercamento dos campos, tinha muitas áreas agrícolas lá na região, tinha um mercado consumidor, fornecedor de matéria-prima, têxtil, eles tinham muita criação de ovelha, então tinha muita lã disponível para a produção de tecido.